Seja bem-vinda a mais um podcast Mamãe Elefante. E hoje nós vamos conhecer a história da Eneida. A Eneida que conseguiu eliminar, eu nem falei para ela ainda a porcentagem, a média, É, mas ela conseguiu eliminar 72,5% dos sintomas do TDAH e do TOD, que é o transtorno opositor. Eneida, obrigada, viu, por você dispor do seu tempo para compartilhar aqui a sabia. sua história. E eu espero que ela seja bastante inspiradora para outras mães, principalmente mães de adolescente que têm o TDAH e o TOD, como é o caso, né, da sua filha. E para a gente começar a contar essa história, queria que você me falasse o que te motivou a me procurar, a entrar na comunidade, quais eram as maiores dificuldades que você tinha com a sua filha? Bem, boa tarde para todo mundo, quem está assistindo a gente agora. A minha dificuldade maior era justamente no relacionamento, porque havia uma rebeldia muito grande, uma oposição muito grande a tudo que eu falava, eh, a desobediência, né? Era muito, havia assim uma dificuldade muito grande dela de cumprir regras, de escutar, de ouvir que cumprir regras seria bom para ela também. Ela via sempre como algo que era contra ela, contra a vontade, contra o que ela gostaria de fazer. E era muito difícil manter o diálogo, porque a interrupção era muito grande, né? Ela interrompia com o ponto de vista dela e ela não me deixava terminar de dizer nem por que determinada regra estava sendo aplicada, ou eu estava tentando aplicar. Então, isso dificultava muito o nosso relacionamento. Bom, quem está assistindo a gente que é mãe de adolescente sabe bem o que você está falando, né? Essa questão aí da rebeldia. Eu quero dizer a vocês que há esperança. Há uma luz no fim do túnel e quando a gente caminha em direção a ela, a gente encontra solução. Eu procurei a ler, eu vi primeiro num grupo do Face sobre o Reconectando Pais e Filhos, né, como era o nome do programa antes, e aquilo me chamou a atenção porque eu estava precisando dessa reconexão com a minha filha. Eu vinha buscando informação e conhecimento a respeito de como lidar com as dificuldades do TDAH, de que forma que eu poderia ajudar minha filha e de que forma que o meu relacionamento com ela não fosse algo tão desgastante, tão sofrido como era. E aí eu cheguei a você, me interessei por fazer a mentoria e só tenho ganhos a relatar. Mas quais foram, então, o que você acredita que foi a melhor coisa assim, que você aprendeu dentro do curso que conseguiu fazer com que você melhorasse esse relacionamento com ela? Eu acho que, olha, uma das coisas, eu não, acho que eu não posso falar uma coisa, não, mas posso citar algumas. Primeiro, a terapia que acontecia toda semana, que me ajudava a me compreender, a aceitar que eu não sou divina, que eu sou humana e que é possível eu me escutar, né? Me ouvir, descobrir coisas que eu poderia fazer em relação a mim mesma para mudar o meu comportamento diante dela e assim fazer com que eu a escutasse também, né? Me ajudar a escutá-la também. Isso era muito difícil para mim, escutar assim com aquele ouvido de terapeuta, de escutar tudo para sem interferir, para depois, somente depois, dar resposta. Digerir minhas emoções, gerenciar minhas emoções. Isso foi muito, muito importante, porque eu comecei a falar num tom que ela escutava, e com isso eu pude desenvolver a liderança em relação a ela, né? Foi muitíssimo importante isso, Alessandra, porque hoje ela já me ouve, já me vê como modelo, ela já me pergunta até em relação às roupas que ela quer usar, ela já pergunta em relação à maquiagem, ao cabelo. Ela escuta a minha opinião já é importante para ela. Antes, apesar de ser importante, ela não dava o braço a torcer. Ela queria fazer algo que ela se posicionasse, né,
que demonstrasse a autonomia dela. Então, se eu falasse que estava muito bonito, ela dizia, então tá feio, e ela fazia o contrário do que ela própria talvez estivesse gostando. Então, isso era muito difícil. Mas hoje não. Hoje ela é engraçado, viu? Porque ela dá palpite na minha roupa, ela quer me emprestar as roupas dela, porque nosso estilo é parecido hoje e agora, né? Nesse momento da vida dela, o nosso estilo está mais parecido. Aí ela fala, mãe, veste essa roupa minha, veste essa camiseta, coloca aquela saia. Assim, é uma coisa muito gostosa. Está sendo muito mais minha companheira, sabe, hoje. Então, eu cito essas duas coisas. Eu aprender a gerenciar minhas emoções diante dos conflitos, principalmente no momento do conflito mais complicado, né? E do desenvolvimento da liderança sobre ela. Hoje, ela própria já se impõe as regras, eu não preciso dizer, faça isso, faça aquilo. Ela se organiza, né? Ela organiza o dia, a rotina dela, e eu também parei de cobrar. Você já fez isso, você já fez aquilo, porque a rotina é dela. Ó, Ela vê qual é o momento melhor para ela fazer determinadas coisas. E se ela determinou uma rotina e não conseguiu, ela própria já sabe modificar, colocar horário diferente, quando que ela vai funcionar melhor, tudo mais. olha, que Está legal. sendo muito, Ela muito. já está conquistando o que a gente Uhum, chama de autonomia emocional, né? Que não é em 90 exato. dias que a gente conquista essa autonomia emocional, claro, mas é ao longo aí, né, de alguns meses, você ensinou para ela o que Uhum, fazer, você supervisionou isso e agora ela sim. consegue fazer sozinha, né? E é uma delícia, Uhum, viu, gente? Uma delícia você poder ter essa amizade, não só amizade, né? Uma amizade com respeito, porque ela sabe que você é a mãe sim, dela também, não é sim. só amiga, né? Isso é Uhum, importante a gente ressaltar aqui também. Mas pra gente, a gente não teve só acertos, né, no meio desse caminho aí. Você se aham. lembra se teve algum ponto assim que foi de bastante dificuldade para você de colocar em prática, algo que você aprendeu e você falou, puxa, essa parte tá difícil de acontecer aqui em casa. Sim, teve sim, porque os conflitos eram muito recorrentes. O que eu conseguia num dia, no dia seguinte eu não conseguia. Então, às vezes, o meu emocional estava legal, aí eu conseguia colocar em prática aquilo que eu tinha ouvido. No dia seguinte eu não estava muito bem e às vezes eu falava alto quando não era para falar, mas no geral foi bom, sabe? A conquista foi aos poucos, né? As conquistas foram acontecendo aos poucos. Eu fui me conhecendo também. E muitas coisas eu consegui depois que já tinha terminado o período da mentoria. Eu fui colocando em prática mais depois do que durante. Nós passamos por muitos perrengues, foi muito difícil. Por exemplo, é, eu precisava que ela desligasse o celular à noite para poder dormir, porque o sono é importante para ela, para todo mundo, para mim também. Eu precisava também descansar, não podia ficar até tarde esperando ela dormir para eu dormir também. Então, foi muito difícil. Houve uma época que eu precisei desligar o modem, o roteador, tirar a internet da casa, né? Com isso, acabava dificultando a vida de outras pessoas também que usam a minha internet, porque eu tinha que desligar para fazer com que ela não tivesse acesso naqueles momentos. E isso, algumas vezes, causou muito embate. Você se lembra, Lei, que houve muito esse problema, né? Depois eu comecei a dizer para ela, tudo bem, você pode ficar com a internet à tarde, mas no dia seguinte você vai precisar levantar e ir para a escola no horário e você não vai poder dormir e tudo mais. Eu fui tentando fazer com que ela visse a desvantagem de ficar até tarde acordada, né? Porque ela tomava medicação, eu dava a medicação no horário, me certificava de que ela tinha tomado, e muitas vezes ela estava lutando contra o sono, mesmo sono artificial, ela lutava contra o sono, não conseguia fazer, no dia seguinte ela precisava ficar dormindo até mais tarde, e isso atrapalhava a vida dela escolar, ela não conseguia assistir às aulas, e ela foi percebendo isso.
foi preciso um exercício de paciência muito grande da minha parte. Ainda é preciso, porque 72% que nós conseguimos, que é muito bom, mas eu quero mais, né, para minha filha, eu quero que ela consiga mais. Então, muitas vezes eu tenho que recordar as lições, relembrar e pôr em prática novamente. É um exercício diário, É um exercício diário. E porque o que você falou é a é, construção da é responsabilidade dela, né? Tá um barulho aqui atrás, sim, tá chovendo, exatamente. tá trovoando aqui, mas vamos lá, a internet não vai cair. Uhum. E essa criação da autorresponsabilidade no adolescente não é tão rápido quanto na criança, né? Então foi preciso você Ah, já pegar aí, né? De fazer as coisas sim, darem certo para permitir que ela percebesse isso por si própria, né? E a gente precisa. Eu sei que não sim. é fácil, Uma não das... é fácil para você, não é fácil para ninguém, Exato. mas é uma coisa que a gente Não, não é fácil, não. abrir mão muitas vezes daquele Não resultado é fácil. para que a criança aprenda o que Hum, ela tem que aprender, né? Aprenda a lidar com as exato. consequências das próprias atitudes dela, né? Então, se ela Hum, dormiu tarde e ela precisa sim. acordar cedo, ela vai acordar com sono, né? Uhum. É algo muito legal Eu, de você falar, porque é importante a gente, quando a gente fala, né, que a gente, poxa, conseguimos eliminar 72% aí dos sintomas do TDAH, foi com bastante esforço, né? Não foi assim, não é sim, milagre. é. Não tem milagre. Não, não é milagre, não. É um exercício, realmente é um exercício diário. É um exercício diário. Todo dia eu tenho que lembrar, não, não é assim que eu posso agir. Não, eu tenho que fazer dessa forma. Por exemplo, uma coisa muito legal que está acontecendo este ano, já assim, depois que começou o ano letivo dela começou no dia 8 de fevereiro, 9 de fevereiro, e uma luta muito grande, desculpa, uma luta muito grande para mim é que ela mantenha o quarto arrumado. Adolescente já gosta de bagunça, né? Ama bagunça. Mas depois, quando começaram as aulas, ela disse assim: eu vou organizar meu quarto, porque amanhã minhas aulas começam, senão eu vou ficar toda distraída aqui com tanta bagunça. E falei, muito bem, Célia, é isso aí, arruma mesmo. Porque eu não estava mais arrumando. Não estou arrumando o quarto dela. A bagunça que está lá fica. Eu puxo a porta e falo, olha, o resto da casa está limpo, mas seu quarto não está. E aí ela própria começou a fazer isso. Ela é que percebe que a bagunça está incomodando e ela começou a arrumar. Gente, realmente, eu parei de me incomodar tanto com a bagunça do quarto. Eu consegui, graças a Deus, colocar essa autorresponsabilidade, né, nela. Não estou nem aí, está sujo o quarto, tá, ela vai ter que limpar, porque ela também se aborrece quando eu entro no espaço dela para fazer qualquer coisa, assim. Então, ela quer privacidade, ela não quer que eu entre para limpar, não quer que faça nada, ou mesmo quando eu tenho um ajudante em casa, ela não quer. Então, ela está assumindo a limpeza do quarto dela. E ela está fazendo isso todas as vezes. Uma coisa interessante que para mim está sendo um aprendizado é que assim, o momento de se fazer isso para mim é pela manhã, né? Pela manhã a gente acorda, as donas de casa geralmente acordam, limpam a casa, ajeitam tudo para passar o dia com a casa arrumada. Mas para ela o horário é à noite. E eu estou tendo que respeitar isso aí. Ela fala assim: eu gosto de arrumar à noite. Aí ela arruma, limpa, passa pano no quarto, limpa, ajeita tudo, para no dia seguinte estar arrumado. Então, eu estou respeitando, ela está fazendo isso à noite. Aprendi também a perguntar as coisas a ela. É, você quer fazer tal coisa agora? Sim, dá um pouco de opção para ela, né? Não impor muito. Não falar, vem, o almoço está na mesa e tal. Célia, você já está com fome? Você quer almoçar agora? Muitas vezes o meu horário de fome não é o dela. Então, ela fala assim, não, eu quero mais tarde. Aí eu deixo, mostro a ela onde está, tudo certinho, e ela própria assume isso aí, assume os horários dela de comer. Está sendo libertador para mim, sabe, Alessandra? Porque eu vivia muito estressada com determinadas coisas. O meu jeito de organizar a casa, o meu jeito de organizar meu tempo. Eu estava dependendo muito do tempo dela para me organizar. E agora eu estou mais livre também. Foi difícil para mim, muito difícil, porque eu sou muito perfeccionista.
e abrir mão desse perfeccionismo é difícil, né? É, Mas eu estou conseguindo e está sendo libertador, está sendo muito bom. e uma coisa interessante que você falou, e que eu tenho percebido nos adolescentes e adultos que têm o TDAH, é que eles funcionam melhor da tarde para a noite. Não é uma regra, claro, mas Sim. uma grande porcentagem, eu ainda Uhum. nem levantei, nem fiz, né, uma estatística disso, mas muitas pessoas que têm o TDAH funcionam melhor de tarde para a noite. E acredito que um dos grandes É. conflitos que a gente tem é justamente esse, né? Principalmente quando a criança já é um adolescente, né? Ela já tem as próprias vontades dela, de a gente entender que, poxa, de repente funciona diferente. Eu funciono diferente do meu filho, né? Da minha filha. Uhum. E quando a gente abre um Uhum. pouco mão disso e daquele autoritarismo, né? Aí a coisa começa a ficar um pouco mais fácil realmente. Então é muito legal você falar sobre isso, porque certamente outras mães de adolescentes aí também passam pela mesma coisa, então já fica, né, de alerta. Uhum. Mas me conta, Uhum. o TDAH e o TOD, eles ainda são um problema aí para você ou não vê mais isso como um problema? Eu acho que eu posso dizer que há algumas coisas que a gente ainda está conquistando, que eu creio que seja, inclusive, da maturidade dela. Ela está amadurecendo, ela está conseguindo aprender várias coisas que não dependem de mim, não depende de eu ficar falando, de eu ficar mostrando. Algumas coisas que é da vida dela mesmo. E eu acho que essas coisas que, que ela vai conquistar são conquistas que são gerais, não são somente de adolescente TDAH ou TOD. Claro que ainda existem alguns conflitos. Toda mãe de todos os adolescentes, né, tem conflitos com os pais. É um tempo de mudança também, né, deles, a questão hormonal, a questão de autoafirmação. Mas eu estou vendo isso como uma coisa muito mais leve. É um problema, sim. Ainda é um problema determinadas coisas, mas não é aquele problema que me tira do sério, que me tira do meu eixo, que me traz tanta angústia, que me leva a querer o que eu já quis um dia. Houve tempo que eu queria a morte. Eu me identifico muito com mães que eu vejo muitas vezes aí em grupos do Facebook falando só me resta morrer, só me resta suicídio. Eu já pensei nisso, já estive nessa posição. Hoje não, hoje não. Graças a Deus, graças a Deus, graças a tudo que eu aprendi. Não é um problema insolúvel, não é um problema que me tire do sério, não. É algo perfeitamente administrável. Isso que é legal, né? Não, a gente tem que entender que existem algumas Uhum. questões aí que envolvem a própria adolescência, né? Quando você me mandou, é, olha o tamanho desse trovão, gente. Quando você me mandou a listinha, né, dos sintomas que a gente já tinha eliminado e aqueles que a gente ainda não tinha eliminado, uma das questões que me chamou a atenção foi a questão da impulsividade, né? Que é uma das coisas que a gente não eliminou ainda e não vai eliminar Uhum. agora, né? Porque isso também Uhum. pode vir um pouco ainda do TDAH, claro que pode, mas isso é característico da própria adolescência, né? Então, assim, ela tem essa Sim. impulsividade e ela só vai deixar essa impulsividade de lado lá, talvez para uns 18 anos, né? E que bom, Uhum. gente, que os adolescentes são impulsivos, porque tantas mudanças no mundo aconteceram através de adolescentes. Hoje os nossos adolescentes, eles não fazem muita coisa, né? Mas antigamente as grandes revoluções eram feitas por adolescentes. Entre os seus Uhum. 15 e 20 anos aí de idade, eles já estavam reformando, né? Reformulando as coisas que eles queriam, porque tem essa impulsividade. Então, assim, a gente só precisa aprender a fazer o nosso adolescente agir, ter essa impulsividade e levar isso para o bem, né? Eu acho que se levar para o bem, tá tudo certo. Se levar para o mal, aí certamente vai Sim. acontecer coisas ruins, né? Mas é uma coisa boa, né? É uma coisa boa na adolescência. E teve alguns outros detalhes que isso eu até vou querer que você me explique um pouco melhor, com relação que você falou assim, ela ainda tem um pouco de dificuldade com relação ao esforço mental e de concluir as tarefas, mas isso não é só do TDAH, né? Eu não sei o que é que está Uhum.
por trás aí, se você acha que convém falar aqui ou não. Se você achar que não, também não tem problema. Não, eu acho que é aquele problema que todo adolescente está enfrentando hoje, que é a questão de ficar em redes sociais. Aliás, não é nem rede social, é uma coisa, mas se distrai porque um amiguinho chamou para conversar. Ou se distrai porque tem algo interessante para ver naquela hora. E o adolescente já é procrastinador, né? Se ele ainda tem um estímulo para procrastinar ainda mais, ele vai procrastinar. Então, acontece algumas vezes de começar algo e começou a limpar o quarto à noite, mas foi mais interessante parar um pouco para poder assistir a alguma coisa, e aquilo foi mais interessante mesmo e deixou para limpar amanhã. E Sim, amanhã já tinha outra atividade para fazer, foi fazer e deixou, o quarto ficou para mais tarde. Então, esse tipo de coisa ainda acontece. sim, Mas é isso que eu acho que não é do TDAH. Eu entendi. acho que são as distrações que acontecem com todos. E eu me lembro E muito da minha já adolescência. acontece com a gente também, né? Se a gente não se policiar. Sim, sim. Eu estava lembrando que quando eu era adolescente, era eu que arrumava a casa, eu que limpava a casa e tal. Mas eu enrolava demais porque eu encontrava revista pelo meu quarto, parava para ver uma coisa interessante e esquecia da vida, a vassoura encostada, o rodo encostado e eu sentada vendo aquela reportagem, aquela coisa que era interessante. E aí a estratégia que eu encontrei na época foi de marcar o tempo, porque eu acabava levando o dia inteiro para limpar a casa. Aí eu comecei a fazer, era o Pomodoro, só que eu não sabia que se chamava Pomodoro, nem existia na época esse nome. Mas eu marcava no relógio, eu tenho meia hora para limpar esse quarto aqui. E aí eu limpava, pronto, terminei esse aqui. Era algo para poder me dar satisfação de terminar num tempo que eu precisava, né, para poder cuidar de outras coisas. E como eu sei que é algo que é do adolescente, eu não sei se o problema de Marcele hoje é por causa do TDAH. Eu acho que é mais por causa da a procrastinação natural, né, do ser humano, não é nem da adolescência, é do ser humano mesmo, de deixar para depois aquilo que é menos legal. Já chegou a compartilhar com ela esse pedacinho da sua história? Não, vou Pode fazer isso. ser, pode É. né? Sempre Uhum. incentiva as mães a compartilharem, né? Uma Sim, parte, várias partes, na verdade, tanto as partes boas quanto as partes ruins, né? Porque sim, sempre nos pedacinhos ruins da nossa história tem grandes aprendizados ali também com para os certeza. nossos. Quando você Uhum. pensa como era a sua vida antes e como é a sua vida agora, como que você eu sei que parece assim, parece irreal, né? A gente comparar a Eneida de antes à Eneida de agora, mas trazendo tudo isso que você viveu assim para sua memória, o que você poderia aconselhar as mães que ainda vivem naquele desespero que você vivia antes? As que já participam do programa, que tenham paciência consigo mesmas, vão colocando em prática sem desespero, porque dá certo. E as que não fazem parte do programa, quem ainda não conhece, que busque ajuda dessa forma, busque ajuda com quem conhece, com quem estudou, com quem sabe. E essa forma de trabalho é uma forma maravilhosa, porque a gente não só encontra o apoio de quem já passou por isso, de quem conhece, né, e já passou por isso, como de pessoas que estão no desespero ainda. E a gente observa que nós vamos aprendendo aos poucos, vamos nos conhecendo, vamos sabendo lidar com as demandas à medida que elas vão aparecendo, e é possível chegar ao ponto que eu estou hoje. Eu acho que se eu comparar a Eneida de antes com a Eneida de agora, eu vou dizer que eu sou muito mais feliz hoje, porque eu conquistei algumas coisas que foi de conhecimento pessoal, né, de autoconhecimento e de como ajudar, de como ter empatia, de entender o momento que minha filha passa.
de perceber que muitas das coisas que acontecem é em função dessa desse problema, não é maldade, não é malcriação, não é má índole, como muita gente pensa. E a gente tem como se autoafirmar diante das pessoas também, da família, quando a gente consegue demonstrar segurança. As pessoas da minha família hoje me olham e falam assim: ela sabe lidar com isso. E isso foi um ganho tão grande, porque eu vivia tão atormentada com as críticas, sabe, com as pessoas me olhando de lado para dizer assim: ah, é porque ela é mole, uma mãe que não tem impulso, não sabe dar limite. Hoje quem olha fala assim: meu Deus, quanta diferença da menina de antes e da menina de agora. E de eu saber que eu estava trilhando um caminho correto, mas que muitas vezes eu não tinha as ferramentas, não sabia como. Eu sabia, eu tinha a atitude correta, mas eu não tinha a ferramenta de pôr aquela atitude em prática. E ao ter as ferramentas, as pessoas ao redor começaram a perceber que aquilo que eu estou fazendo, eu sei o que eu estou fazendo, e nada do que falem ao redor de mim vai me tirar da minha da segurança, né? Eu tenho o meu lugar de não só de fala, como de ação e de dizer não aqui, quem resolve sou eu. Ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, por mais experiente que seja, vai dizer não, se você fizer assim ou assado, vai dar certo. Eu sei o que dá certo e o que não dá certo com a minha filha. E eu sei também com quem o que outra pessoa, como que ela vai reagir diante de outra pessoa. Eu já sei, por exemplo, prever a reação dela diante de alguma atitude que um adulto possa ter, se for autoridade sobre ela em determinado momento, e como esse adulto deve agir e reagir. E eu dou a orientação, faça assim, faça assado, e se a pessoa seguir, vai dar tudo certo. Isso Essa eu julgamento, tenho podido ajudar outras mães também. isso é um Hum? ganho que a gente não tem nem como mensurar, né? Repete. Porque É. a gente não resolveu só a questão do relacionamento seu com a sua filha, mas seu com as pessoas que você convive, as pessoas da sua família, né? Sim. Muitas vezes o que mais abala o nosso emocional, a nossa autoestima, é esse julgamento que acontece da família Uhum. e a gente acaba dando razão para as pessoas. Quando as pessoas apontam para a gente É, assim, não é uma boa mãe, não sabe educar, não sabe é. nisso, a gente acaba acreditando nisso. Isso vai Uhum. matando, né, o nosso emocional. Então, eu fico Sim. muito feliz, né, de poder fazer parte aí desse processo. Algo interessante que a gente não citou, né, é que quando você entrou para a comunidade, você já fazia o protocolo alimentar, né? Então você já tinha Já. resultado ali com ela, pela alimentação que Sim. você já aplicava, mas a gente sabe que o protocolo alimentar sozinho não faz todo o efeito que precisa, né? Uhum. Precisa saber fazer Sim. esse manejo, enfim, do próprio comportamento, né? Sim. E eu queria que você, São as três coisas, né? São as duas coisas, né, Ali? as duas coisas, A fazer o protocolo alimentar, né? Entrando a suplementação, né, que faz parte do protocolo alimentar, e a intervenção. Essa intervenção que a gente faz um sem o outro não funciona. funciona. Exatamente. Isso, eu quis ressaltar isso aqui, porque muitas mães, quando me procuram e veem, né, eu falando a questão da alimentação, que é algo muito pouco falado ainda, elas acham que o milagre está aí, né? Só na alimentação. E Uhum. não é só isso. Claro que faz Não. parte, é uma parte bastante importante, mas a gente precisa entender que é um conjunto, né, de ações Sim. para a gente conseguir ajudar o nosso filho e, na verdade, se ajudar também, né? Sim, com certeza, com certeza. Se Não ajudar dá também. certo fazer só uma coisa, não. Eu realmente já fazia o protocolo, e isso ajudou bastante, porque as questões que tinham a ver com a alimentação errada puderam ser corrigidas na saúde dela, né? Sim. Mas aquilo que precisava de intervenção para que as coisas não degringolassem, era preciso fazer dessa maneira.
Sim, Então, não dá certo somente fazer, por mais boa vontade que a gente tenha, por mais tempo que a gente passe na cozinha preparando a alimentação correta, por mais vigilância que a gente tenha com o que entra na nossa despensa, se a gente não interferir nessa parte psicológica, não resolve. sim. Principalmente na adolescência, né? Porque tinha alguns pontos ali do protocolo alimentar que ela nem queria seguir, né? Porque não tinha Aham, a parte da liderança. Agora você desenvolveu isso sem ela. E o dia que, gente, foi muito legal. Eu me lembro o dia que você mandou uma mensagem para mim, falando, eu não me lembro as palavras, mas falando que vocês estavam se aproximando e que ela tinha decidido voltar a tomar a suplementação e você nem tinha falado nada. Então, assim, a liderança, ela, quando a gente começa, né, a colocar em prática, o resultado vem e a gente parece falar, meu Deus, aconteceu. Né? Assim, parece que é de uma hora para outra, mas claro, né? é. De uma hora para outra, Aham. um processo. E aí, de repente, a gente quebra, né? Aquela É, casquinha ali do adolescente, principalmente. E aí o relacionamento flui com muito mais facilidade. exato. Eu queria que você É repetisse engraçado que, para mim. Pode sim, falar, pode falar. sim, eu ia falar assim, em relação à dieta, porque essa geração é muito ligada a comer doce, né? E o próprio transtorno já traz esse apelo por açúcar, por doce, por coisas assim. Pelo que é gostoso, que nem sempre é o saudável. Aí ela diz assim, foi muito engraçado essa semana que ela pegou assim no meu bolso um dinheiro e falou assim, oba, ganhei. Brincou, falou assim, vou furtar. Aí eu olhei, era pouco dinheiro. Aí eu falei assim, vai comprar o quê? Comprar tudo de doce. Eu falei, tem certeza? Aí ela pegou a metade e colocou no meu outro bolso e ficou segurando a nota, olhou assim. Depois colocou as duas e falou assim, guarda aí porque eu não quero correr esse risco. E guardou o dinheiro de volta no meu bolso. Então foi uma coisa assim, eu não falei nada, né? Então eu falei, você tem certeza que vai comer doce? E também está chegando naquela fase que também quer estar com o corpo bonito, quer estar magra, né? Elegante, tudo mais. Aí ela pensa muito também nessa parte da vaidade. E aí, não quero comer, não. Eu não falei mais sobre suplementação. Eu não estou falando, não estou fazendo e entregando a ela. Ontem à noite ela fez uma- um copo de suplemento, falou assim, eu estou precisando tomar isso aqui. Eu falei, por quê? Eu estou precisando, eu não estou tomando regularmente. Aí eu falei, então faça só metade, porque tomar muito líquido à noite não é legal, não. E aí ela fez, ela mesma já está tomando rédea da vida dela, assim, nessa parte também, né? Tanto da alimentação quanto da suplementação. A semana passada a gente ia para casa de minha irmã. Ela falou assim, eu queria dormir lá. Eu falei assim, ô Célia, o problema é que você não encontra lá a alimentação da dieta. Ela esse é o problema mesmo. Tudo bem, acho que eu não vou dormir, não, vou só passar a tarde. E aí levou o lanche dela. Então, é uma coisa bem interessante, bem gostosa da gente ver. Gente, é maravilhoso. Não, gente, isso não tem preço, né? Ela percebeu os benefícios. E ela precisa É, perceber, né? Porque uma hora você não vai estar é, mais do lado dela. Ela vai precisar seguir a exatamente. alimentação correta, É, independente de aham, você. Já tá isso, uma moça, né, gente? O tempo passa tão rápido aham, em casa, é, né? Ela precisa realmente, uhum, e a gente está no caminho certo, graças a Deus. Eu queria que você uhum. repetisse essa frase. Eu eliminei 72,5%. O meio faz diferença aí, né? 72,5% dos Uhum. sintomas do TDAH e do TOD. Repete para mim. Eu eliminei 72,5% do TDAH e do TOD. E eu pedi para você repetir porque às vezes parece bom demais para ser verdade, né? Às vezes até para gente que está vivendo esse É, processo de eliminação dos sintomas. Então é importante que você tenha esse número em mente e, claro, né, continue buscando aí o 100%. uhum, Sempre fazendo com essa certeza. diferenciação do que vem e o que não vem, né, do TDAH. Mas o mais importante de tudo é a gente
ser feliz no meio disso tudo, né, Eneida? Eu acho que isso você É, conquistou, a gente olha para você, quem já teve, né, as mães também que já tiveram oportunidade de ter contato com você lá dentro da comunidade, elas percebem hoje a sua serenidade, a sua sabedoria, e eu acho que isso é o mais importante, né, de tudo nesse processo, a gente conseguir uhum, curtir o nosso filho, né? Não deixar de ser aquele pesadelo, passar realmente viver o sonho da maternidade que a gente tem, sim. né? A gente tem esse sonho antes de ser mãe. Uhum, E aí, de repente, sim, se torna um pesadelo. Mas hoje você está vivendo esse sonho de novo, né? graças a Deus. E Graças. uma coisa, Alessandra, só uma última coisa que eu queria deixar para as mães aqui, porque era algo que me trazia muita angústia, era o medo do futuro. Eu tinha medo do que pudesse acontecer. E graças a Deus hoje eu vejo o futuro maravilhoso para minha filha, sabe? Eu consigo perceber o caminho que ela vai trilhar e o sucesso que ela vai ter. Não sucesso de dinheiro, mas sucesso na vida, sucesso em saber gerenciar suas emoções, em ser uma pessoa realizada, alguém que traz benefício para outras pessoas também. E isso realmente não tem preço, não tem preço. Eu agradeço muito o trabalho que você colocou, que você se dispôs a fazer e que você vem fazendo tão bem. Muitas mães têm se beneficiado e eu espero que muitas mais venham se beneficiar. E eu agradeço você por dispor também do seu tempo, compartilhar um pouquinho da sua história, porque a gente sempre aprende, né? Com os erros e com os acertos das outras mães. Então, você que está assistindo a gente, eu espero que você tenha aprendido também com a história da Eneida, que você possa se espelhar nesse exemplo de mãe que carinhosamente, né, dentro da nossa comunidade, a gente acaba chamando de mamãe elefante. Na verdade, eu arrisco dizer que hoje a Eneida já é uma matriarca, né? A filha já obedece sem questionamento, que é o É, ápice aí da nossa liderança. E claro, né, as colheitas ainda vão continuar acontecendo, né, Eneida? Até você conseguir ver ela entrando numa faculdade, se casando, construindo uma família, um relacionamento sólido, né? A gente está uhum, nesse processo aí. Então, parabéns amém. pela sua dedicação, Obrigada. porque já tem um ano, né, que você iniciou esse Uhum, processo e você permanece firme. E isso é extremamente importante também, porque se em algum momento você deixar essa liderança de lado, aí a coisa vai voltar a degringolar, né, como você falou aí. Mas parabéns pelos seus resultados e pela sua persistência, meu amor. E é isso. obrigada. Vamos Parabéns, parabéns a você também por esse trabalho lindo. a gente, né? Porque agora não sou só eu, né? Temos uma equipe toda envolvida aí por trás disso, mas a gente faz isso tudo com muito carinho, eu diria mais do que carinho, a gente faz com muita paixão mesmo, por vocês, né? Pelas mães, pelas crianças e pelo nosso futuro, né? O futuro de todos nós aí. Então é isso. Beijos no coração e muito obrigada. Beijo.